gente! Tudo bem com vocês? Eu vou dar boa tarde, porque a gente está transmitindo uma live hoje, pela primeira vez, Daniel. Um ao vivo, primeira vez no ao vivo. O podcast Comunica Aí está sendo transmitido através das nossas redes sociais para vocês acompanharem aí. E é claro, as pessoas que não conseguiram assistir agora, ao vivo, a gente vai continuar subindo pro canal YouTube, do isso YouTube aí. e também no Spotify. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma responsabilidade muito grande transmitir ao vivo. É diferente de gravado. Mas eu vou pedir também licença pra entrar na casa de vocês, porque aqui no estado do Tocantins, hoje é ponto facultativo devido ao aniversário do estado que foi ontem, que comemoramos 35 anos da criação desse lindo estado maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dá licença aí, deixa eu entrar, deixa eu sentar aí no sofá da sua casa. Ou se você estiver trabalhando, deixa eu entrar no seu escritório, deixa a gente entrar, porque hoje nós estamos com um convidado, né, Daniel? Eita, baita especial. Esse convidado é de peso, especial. Meu Deus. E assim, eu já não sei nem se eu sei mais fazer podcast, que já tem um tempinho, né? Que a gente... E, gente, olha... Hoje tem muita novidade neste podcast, além do nosso ilustre convidado aqui, especial. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, carioca também, né, Daniel? Carioca. Foi uma coisa que a gente já se identificou, um sotaque carregado, mas deixa eu te falar. A gente trouxe até um presentinho pra ele, breve a gente vai mostrar. Gente, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, mas antes da gente iniciar, nós queremos falar pra vocês que sejam bem-vindos, né? Porque é o último episódio do podcast Comunica Aí. Desta temporada. Isso mesmo, gente. Vão se livrar da gente assim, não. Nós vamos ficar por aqui ainda, mas deixa eu falar pra vocês. É o último episódio desta temporada. E se você não assistiu as outras, vocês podem acompanhar lá no nosso canal do YouTube, podcast Comunica Aí. E Daniel, e esse convidado de hoje, hein? Vamos dar uns spoilers aí pro pessoal que tá em casa? Vamos lá? Ele é um especialista, ele é palestrante e especialista em serviço público. E Daniel, ele que é o criador do método Servir. E tem mais. E ele vai explicar tudo pra gente, isso? Vai explicar tudo pra gente. E tem mais, gente. Esse cara, ele fez um curso em liderança em Harvard. Eita. Caraca, quando a gente foi stalkear, gente, ele no Instagram, eu fiquei assim, chocada, como o pessoal fala aqui no estado, chocada, com tanto que esse cara tem pra acrescentar na vida de vocês hoje. Com certeza. E não só na nossa vida, mas na vida de vocês, exatamente. Na vida dos servidores, na vida de vocês que querem ter uma vida pública com responsabilidade. Ele vai estar aqui para falar pra gente como seguir essa linha, como seguir esse caminho com excelência no serviço, como servidor público, né? Exatamente. E, além disso, outras histórias que ele vai trazer aqui pra gente. Eu queria dar um spoiler agora, mas eu não vou dar, não. Então, fica até o final pra você ver a história desse cara. E é claro, trazendo muitas coisas aí pra acrescentar na vida de vocês. E com vocês... Seja muito bem-vindo, Felipe Rivelo! Muito obrigado, Daniel, Rose. E o podcast Comunica Aí. Obrigada! E pra vocês que estão vendo aí em casa, gente, não sei se a gente já deu um spoiler aí, porque a gente colocou um Guaravita pra ele. Por que será, né? Cariocas que estão nos assistindo. Fiquei feliz demais, já cheguei e me identifiquei. Uai, conheço Esse essa já é de marca casa. aqui. Né? E sentia muita falta no Tocantins. Sim, né? Só sim. faltou um biscoito Globo. Na próxima a gente A gente vai providenciar. A gente vai organizar isso aí. Atenção, sogra lá do Rio de Janeiro que tá nos assistindo, por favor, providencia aí pra enviar, porque os próximos convidados, e é claro que a gente vai levar lá pra você um biscoito Globo. Bom demais, agradeço. Pra matar a saudade. Daniel, te dou as honras. Felipe, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado. A gente tá aqui sem roteiro, a gente dá uma stalkeada, mas a gente gosta do sem roteiro. É bom. Né? Pra poder saber justamente o que a gente sempre fala aqui, né? A gente gosta de saber, a gente sabe aonde, hoje a gente tem uma ideia de onde você chegou. Mas a gente sempre gosta de saber da onde que você veio, da onde que é, literalmente, que a gente sempre fala aqui, toda vez eu falo, né, a mesma coisa, a raiz do Felipe Rivelo, e tá aí o espaço aberto para você falar um pouquinho da sua vida, da onde que veio o Felipe Rivelo, já demos o principal spoiler que foi do Rio de Janeiro, mas qual cidade, família, pai, mãe, da onde? Felipe Rivelo. Bom demais, Daniel, Rose. Então, me chamo Felipe Rivelo, sou gestor público de formação, mas concomitante ao serviço público sempre empreendi desde os meus 18 anos de idade, tenho 36 anos hoje. Nasci no Rio de Janeiro, capital,
Morei praticamente minha infância e adolescência toda lá. Com 18 para 19 anos, me mudei para o interior do Rio. Então, morei um tempo, já sei o que é morar numa capital, né? Uma cidade, uma metrópole. Sei o que é morar em cidade do interior. A gente já passou por isso também. Fui para Pinheiral e estou há 7 para 8 anos aqui no Tocantins. Sou pai, tenho 2 filhos. Hoje sou casado de novo, então estou muito feliz. E não posso deixar de parabenizar o nosso estado do Tocantins, Sim. que ontem fez 35 anos de idade. Caramba. Um estado novo, muito acolhedor e o estado das oportunidades, eu costumo dizer. Quem chega aqui no Tocantins, Daniel, meu conterrâneo do Rio de Janeiro, sabe que é abraçado por um povo muito acolhedor e que abre em si um leque de oportunidade. Para quem trabalhar, quem souber aproveitar, eu tenho certeza que aqui é o lugar certo. Pouco quente, mas nada que um ar-condicionado não resolva. Agora, Felipe, eu não sei se eu já posso iniciar por essa pergunta, porque ele falou que morou, cresceu, né, em Pinheiral. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já deu um spoiler, né, para quem já tá em casa e para quem tá acompanhando a gente nas nossas redes sociais, que o Felipe, ele já foi vereador aos 24 anos. Não, me conta essa história. Por que você decidiu entrar aí na política tão jovem, né, e carregar essa grande responsabilidade? Porque você foi vereador e carregar a responsabilidade, né, de se preocupar, de cuidar de uma cidade é muito grande. O que acontece? Desde muito cedo, eu sempre gostei de política, mas não tinha familiar na política, nada disso. Sempre gostei. Na minha escola, eu era o defensor dos fracos. A diretora costumava falar isso, porque eu era a voz de muitas pessoas que não conseguiam se comunicar da maneira correta com professores, com a diretoria. Enfim, desde muito cedo sempre gostei de política. Então, comecei na universidade, em movimentos sociais também. Fui de associação de moradores ainda na capital, no Rio de Janeiro. Fui do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estácio de Sá, quando estudava lá. Então, teve uma eleição para o diretório, na qual eu fui tesoureiro daquela chapa. Eu fui eleito com mais de 11 mil votos. Caramba. Então, assim, já foi uma eleição para prefeito de muitas cidades, vamos dizer assim. Com certeza. Então, foi uma eleição que me chamou muito a atenção e sempre gostei. E aí, quando eu vou para o interior, eu monto minha empresa lá. Era um jornal de circulação na região sul do estado do Rio de Janeiro. E jornal é um modelo de negócio que naquela época era muito pulsante, mas que tende a acabar. Sim. Se eu não me adaptasse, eu ficaria para trás. Mas o jornal, ele me abriu muitos leques, né? Eu conseguia lá emitir minhas opiniões, colocar alguns posicionamentos políticos e logo com 19 para 20 anos eu fui candidato a primeira vez. Né? Já nessa força. Menino força. Prodígio, né? Não ganhei a eleição, mas tive a oportunidade de ficar mais conhecido na cidade, poder debater minhas ideias, fiquei como suplente. Sim. E tive a certeza que na próxima era possível a vitória. Nesse meio tempo fui assessor parlamentar na Câmara Federal, consegui trazer alguns recursos para a cidade, mesmo sem mandato, e isso fez com que a população enxergasse que mesmo sem mandato, a gente já vinha fazendo um trabalho legal, imagina sendo eleito. Caramba. E isso fez com que eu me candidatasse novamente e tivesse sido eleito com uma votação bem legal. Isso com 24 para 25 anos de idade. Caramba, olha a responsabilidade. Desde muito novo, né, o Felipe resolveu carregar. Mas a gente pode entrar agora, Daniel, para poder falar um pouquinho a respeito disso? Porque, assim, a gente acompanhou, né, que você tem um curso que fala método servir, né, para servidores públicos. E eu acompanhei também, a gente deu aquela stalkeada, porque eu vi de um dos rios que você postou, que segundo uma pesquisa do IBGE, que mais de 11 mil pessoas são servidoras públicas, milhões, desculpa, no Brasil. E aí eu vi esse curso que você palestra, na verdade, para servidores, eu vi que você foi em algumas cidades, alguns municípios aqui também do estado, e o objetivo desse método servir é voltado somente para os servidores, e esse método tem o objetivo também de aprimorar para como os servidores devem se portar, como eles devem tratar também as pessoas no dia a dia. Qual é o principal objetivo mesmo, né, do curso? Exatamente. 50% dos servidores públicos a nível nacional ganham menos de R$3 mil por mês. 50%. Isso me chamou muito a atenção.
Eu tive a oportunidade de passar por todas as esferas do serviço público, municipal, estadual, federal. Então eu trouxe esse conhecimento prático aliado a todo esse meu passo a passo de conhecimento teórico. Então, por eu já ter vivenciado muito, eu vi que boa parte desses servidores não faltam habilidades técnicas para eles crescerem em suas áreas ou prestarem novo concurso ou ocuparem cargos de confiança. O que falta é a gestão comportamental e pouca gente fala disso. O que é a gestão comportamental? É o que hoje várias empresas buscam, e isso a nível do serviço público, quando a gente traz para o serviço público, é pouco falado. Hoje, se você andar, tive a oportunidade de já morar fora também, se você andar no Vale do Silício, as pessoas não te perguntam mais qual é o seu currículo, qual foi a universidade que você fez. Não, as empresas querem saber duas coisas: se você sabe fazer o trabalho e se você consegue lidar com a equipe, se você consegue lidar com outras pessoas, é a gestão de pessoas. Então a gente trouxe essa gestão comportamental para o serviço público. E o método servir nada mais é que isso: aliar 4 pilares na área de inteligência emocional, na área de relacionamento interpessoal, na área de liderança e na área de comunicação. A gente trouxe isso tudo e criou uma ferramenta, um treinamento de 16 horas, mas que é totalmente adaptável. Sim. Para que o servidor possa realmente entender que não é só o conhecimento técnico que vai fazer ele ir para um outro nível. Então essa é a sacada. 50% dos servidores públicos, e são mais de 11 milhões de servidores públicos no Brasil, ganham menos de R$3.000, enquanto a sociedade enxerga que o servidor público é privilegiado e que o servidor público não faz nada, muito pelo contrário. A questão não estão sendo valorizados muito por conta de não buscar conhecimento. E aí essa se transformou na minha missão. Minha missão é transformar realmente a visão da sociedade em relação ao serviço público. E para isso é através de muito treinamento, é o que eu acredito. E a gente vê hoje em dia muito treinamento falando sobre a parte de empreendedorismo, né? Esses cursos, eu acho muito bacana você abrir esse leque para poder direcionar o funcionalismo público. É como se fosse algo que não tivesse mudança. Exatamente. Né? Eu vou ter um péssimo atendimento no serviço público e é isso, porque eles já são concursados, já têm a sua... Né? Então, eu acho muito bacana você trazer isso, que é entender o lado também do servidor e conseguir, com as técnicas, o que você vivenciou, trazer para eles que eles podem sim melhorar. Então, no lado comportamental, né, como você falou, e é muito bacana. Eu achei muito bacana o método de servir e vamos que vamos. E é por isso que ele fala, que eu até acompanhei também no Instagram, que ele sempre fala assim, que existe 2 tipos de servidores: o que pensa grande e o que... pensa igual a maioria. Exatamente. E eu queria que você falasse também um pouquinho. É que nem o Daniel falou, muitas pessoas de fora têm uma visão muito negativa do servidor público. Porque pensa assim, é que nem você falou, né? A maioria 50%, né, dos servidores ganham menos de R$3.000, não são valorizados. E o fato deles também não ser valorizado acaba externando isso para pessoas que também não tem nada a ver, né, Felipe, com essa questão de chegar a receber um mau atendimento, porque essa é a reclamação da maioria das pessoas. Eu não falo a nível estadual, falar a nível Brasil, as pessoas reclamam muito e falam, é acomodado, servidor público, pronto, morreu, estagnou, só faz aquilo ali da vida, né? E é isso que a gente queria descobrir um pouquinho, qual que é essa diferença do servidor que pensa grande e a diferença também desse que pensa como a maioria? 80% dos problemas que ocorrem no serviço público são problemas comportamentais, não são problemas técnicos. E a maioria dos gestores a nível nacional, estadual, federal, os servidores que estão em cargos de liderança, focam muito em treinamentos na área técnica. Então isso é desconectado. Mas se o gestor, se o seu líder na área pública não está enxergando essa possibilidade de entregar conhecimento nessa área, o servidor, como profissional, precisa buscar, né? E aí que eu falo qual é a diferença dos 2 tipos de servidores. Tem aquele servidor que pensa grande e tem o servidor que pensa igual à maioria. Eu não falei que pensa pequeno, eu falei que pensa igual à maioria. Sim. O servidor que pensa igual à maioria é esse que a gente já conhece, né? Ele passa num concurso público, ele acredita que já pegou a aposentadoria dele, isso é uma contagem regressiva, né? Ele já se sente aposentado
por ser servidor público. Então, naturalmente, ao passar num concurso, ele se acomoda. E essa forma dele se acomodar é que gera essa insatisfação da sociedade. Agora, o servidor que pensa grande, ele está sempre buscando ser cada vez mais profissional, está buscando, correndo atrás de capacitações, treinamentos. Hoje tem muita coisa legal no mercado. Ele está fazendo mais do que a maioria. Não tem jeito. E é visível isso. Tanto a sociedade enxerga, quanto o serviço naquela área que tem servidores compromissados, que pensam grande, naturalmente vai ser um serviço de melhor entrega para a sociedade. E é isso que a gente fala. A gente está falando para todos os servidores, mas peneirando para saber realmente quem é quem. Nossa visão é auxiliar aquelas pessoas que querem realmente crescer, querem fazer um serviço público diferente. E quem pensa grande não vai estar no mesmo patamar financeiro que a maioria, obviamente. Sim. É aquilo, né? Tem os que choram, tem os que vendem lenço. Isso. E no serviço público não é diferente. Agora, a gente sempre costuma dizer que a gente traz histórias aqui, né? Claro. E no decorrer aí desse método que você aplicou aí em outros municípios, você já lidou com alguma história que mexeu contigo, de algum servidor que não se sentia valorizado, mas que depois do teu curso, né, depois da palestra, houve assim uma mudança? Porque eu acompanhei também vários testemunhos lá no próprio Instagram dele, as pessoas relatando, falando da experiência em poder participar da palestra. Mas você já se deu conta, assim, em participar, de ouvir alguma história, já me perdi aqui, de alguma história de alguém que teve essa mudança, né, um antes e um depois, e que impactou você? Isso aí você vai ver daqui a pouco, porque antes eu não posso deixar de falar de um parceiro aqui muito bacana. Coisa boa. E assim, eu parei, Felipe, não é nem por... É porque assim, o meu convidado tem que comer, né? Na hora. Não vou deixar aqui pro final depois, porque senão a gente vai estender aqui até lá. Então esse é o nosso grande parceiro, o Que Delícia. Felipe, se você quiser pegar um salgadinho... Agora, na com hora, certeza. Coxinha, coisa gostosa, deliciosa. Esse é o grande nosso parceiro, que é o Que Delícia. Tá? Se você tá aí agora, tá com a sua família, ainda mais agora que é um feriado, né? Ponto facultativo, né? Tá todo mundo em casa, tá querendo fazer aquele lanchinho diferenciado, tem os kits lá, muito bacana. Segue lá agora mesmo, ó, Que Delícia Tocantins, e faça a sua festa, não é isso, Rosane? Exatamente. Lembrando, gente, que os salgadinhos Que Delícia tem na 104 Norte. Isso, 504. 501. Eu sempre falo 504, gente, mas me desculpa, João, Thaís, me Lucas. desculpa, Lucas, toda a equipe do Que Delícia, é 501, gente, lá na Avenida Teutônio Segurado. Isso. E outra, em Taquaral, alô, região sul, lá também tem salgadinhos Que Delícia. Desculpa, gente, é porque tava tão quentinho, saboroso, que a gente não perde a oportunidade. E tem que aproveitar agora, eu tive que dar uma pausazinha aqui pra poder falar do nosso parceiro. E aproveitar pra comer também, né, Daniel? Ó, vamos lá, come aí. Pede aí, ó, pede aí agora. Você que tá no Instagram, pede aí agora. Vai lá, segue Que Delícia Tocantins. Vocês ficaram com água na boca? Não tô falando do salgadinho, não. Da história aqui que a gente perguntou pra ele, a história de um antes e depois de algum servidor. Pois a gente vai dar continuidade agora, Felipe. Desculpa te cortar, mas é pra deixar o povo que tá aí em casa com a água na boca, né? De ouvir essa história. Vamos, Felipe, dá continuidade aí. Com certeza, excelente. Muitas histórias impactam. Qual é o princípio do método Servir? Nós colocamos todo mundo no mesmo treinamento. Por exemplo, vamos para dar um treinamento, vamos aplicar o método numa Secretaria Municipal de Saúde. Aí o secretário pergunta, quem que deve participar? Todos? Do pessoal da limpeza, os copeiros, da faxina, até os enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, o próprio secretário ou secretária, todos devem participar. Por quê? As histórias se conectam e um complementa o outro, né? Não adianta. No serviço público, todos têm a sua importância. E muitas vezes isso fica esquecido. E é por isso que essas histórias impactam. Normalmente, as pessoas que mais participam são aquelas que são excluídas de treinamentos em muitos casos. E essas histórias impactam demais. E o feedback é sempre muito positivo, né? Teve, não vou citar a cidade, né, a pessoa, mas teve uma pessoa, uma senhora da limpeza, numa cidade do interior aqui do Tocantins, que me emocionou. Porque não é nem pelo conteúdo, é por estar participando e ter voz perante todos da equipe.
né? Porque estava todo mundo lá e absolutamente todo mundo fala, todo mundo relata um pouco do seu dia a dia. E só isso, que pra gente muitas vezes pode ser algo simples, faz toda a diferença, né? E essa foi uma das histórias que mais me tocaram. Porque a história bonita, existem muitas de transformação, mas é no detalhe, é na pequena diferença que a gente faz muitas vezes, que a gente acha que faz na vida de alguém, para essa pessoa é algo extraordinário. Então, uma das histórias é essa. Agora, Felipe, o curso que você foi fazer em Harvard, tem alguma coisa ligada a esse método que você palestra hoje? É algo que você buscou mais conhecimento para poder aplicar dentro do método? Não, o que acontece? Eu já vou contar do início, né? Eu estava como vereador no interior do Rio de Janeiro, sempre buscando fazer o melhor naquilo que me propunha. E em 2014 eu ganhei um prêmio. Fui escolhido um dos 15 melhores vereadores do Brasil. E esse prêmio me abriu muitas portas. Uma delas foi ganhar uma bolsa de estudos para fazer essa especialização em liderança, onde um dos módulos foi na Universidade de Harvard. Então, para Harvard, eu ganhei 80% de bolsa para a especialização e 100% para esse módulo de Harvard. E, obviamente, que ali expande realmente a nossa mente. Então, o método Servir, ele vem de todo um processo de vida e de experiência dentro do serviço público. Eu sempre ouvia muito, eu sempre entendi que eu preciso ouvir mais do que falar. E essa escutativa que eu sempre tive no serviço público, desde todas as esferas que eu passei, me fizeram tomar a decisão de criar esse método, né? De entregar um pouco mais de conhecimento. Eu acredito que informação de nada vale sem a ação, e conhecimento guardado para si é um desperdício. Eu acredito muito em compartilhamento de informação, compartilhamento de conhecimento, e aí tive a oportunidade de fazer uma mentoria para transformar a minha ideia em um método, em um treinamento. Eu tive uma mentora chamada Tude Vieira, que é uma pessoa extraordinária, aqui do Tocantins também, e nós fizemos essa montagem desse método, que hoje é um sucesso e está ganhando o Brasil. Caramba, que legal. E aí eu vou te falar, aqui eu acabei de entrar aqui no Instagram, porque nós estamos ao vivo, para ler os comentários das pessoas, mas como eu entrei agora, acabei não acompanhando. Mas, pessoal, como você falou que conhecimento guardado para si é um desperdício, para você que, de repente, você tem um sonho também, a gente não vai falar só servidor público, né? Mas a gente vai falar em pessoas em geral, né? Como a pessoa quer pensar grande, quer ser grande, para você também não pensar como a maioria. E você que deseja fazer uma pergunta, tirar dúvida, pode deixar aí nos comentários que o Felipe, ele vai responder para vocês, porque como ele falou, conhecimento guardado é desperdício. Então ele não vai desperdiçar aqui, gente, em tirar a sua dúvida e, é claro, compartilhar muita coisa que você de repente tem uma dúvida aí em casa, até mesmo você que é servidor. Então vamos dar continuidade, Daniel? É isso aí. A gente já chegou em Harvard, né? Essas são perguntas que a gente faz antes, mas assim, é muito bacana. Você mesmo com 24 anos, né, sendo um vereador, a gente entende aí já o seu degrau, a gente já vai chegar no que hoje realmente você está exercendo, sobre as palestras, já dando um spoiler aqui. Mas quem era o Felipe Ривelo lá como criança? Porque assim, tudo bem que tudo se constrói, né? Mas assim, quando criança, a sua educação, ela foi diretamente, afetou diretamente a tudo isso que você veio construindo. Quem era o Felipe Ривelo lá como criança? Você também tem essa veia empreendedora? Queria entender um pouquinho mais voltar lá atrás e entender um pouquinho mais dessa raiz. Claro, eu desde muito novo, como eu falei, sempre gostei dessa área pública, mas nunca abri mão de empreender. Sim. Acredito na política como uma missão e não uma profissão. Então, concomitante sempre as minhas encaradas na política, eu sempre empreendi para não depender daquilo ali, né? Aquilo seria algo passageiro. Ninguém é vereador, ninguém é deputado, ninguém é senador
as pessoas estão no cargo. E o cargo é passageiro. A partir do momento que alguém toma aquilo como profissão, é que começam os problemas. Né? Isso eu aprendi ao longo da minha carreira política. Mas o Felipe criança foi nascido em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, um bairro histórico, o famoso bairro do Bondinho. E tem muita gente do Rio de Janeiro acompanhando agora. Bom demais. Se quiser, manda até a foto. Se estiver aí perto do Bondinho, manda a foto pra gente aqui. Então, fui criado em Santa Teresa, mas já morei em muitas casas que nem me lembro mais. Um pouquinho cigano, né? A gente se mudou demais porque, graças a Deus, meus pais, por muito trabalho, minha mãe, servidora pública, meu pai, empreendedor, então eu tive essa formação dentro de casa. Para quem lê duas esferas, né? Para quem lê o livro Pai Rico, Pai Pobre vai entender, eu tive isso dentro de casa, né? Minha mãe muito conservadora, meu filho estuda para passar num bom concurso e se aposentar com tranquilidade. Essa é a fala dela, foi a fala dela porque foi o que ela acreditou como verdade. E meu pai, meu filho, coloque em prática seus sonhos, empreenda e vamos crescer. Sabendo que realmente se seguisse a minha mãe seria uma estabilidade, eu teria uma vida mais estável, e seguindo meu pai era altos e baixos o tempo inteiro. Isso eu me lembro da minha infância. E tá tudo certo, né? Não existe uma receita de bolo para a vida, vamos dizer assim. E a gente vai moldando aquilo que a gente escuta de acordo com a nossa personalidade, nossos objetivos, e foi isso que eu fui fazendo. Então, busquei o serviço público porque eu gosto, mas nunca na área de concurso, porque eu sou muito dinâmico, eu não sei se eu consigo fazer a mesma coisa durante anos. Então, eu gosto sempre de estar crescendo, e as empresas tiveram essa oportunidade na minha vida. Então, eu tive um jornal durante muito tempo, um jornal de circulação na região sul do estado do Rio, mas jornal é um modelo de negócio que tende a acabar. Se eu tivesse ainda com a visão de manter aquele meu negócio, hoje eu estaria passando fome. Alguém comprou jornal aí em casa hoje? Provavelmente não. Então, a gente vai se adaptando, né? E tive empresa de comunicação, tive pizzaria, mexi com muita coisa, né? Empresa de crédito para aposentados, já tive bastante coisa na minha vida até chegar na área de treinamento. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, ele vai tirar essa dúvida aqui pra gente agora, que o Felipe Ривelo, não sei se você sabe, Rosane, que o Felipe Ривelo, ele já foi vendedor de geladinho. Já. Não. Geladinho. Sacolé. Pra quem Sacolé, laranjinha, vamos lá. Pra cada estado é uma dinâmica diferente. De Exatamente. geladinho. Então, só pra você entender a mente de um cara que fez um curso em Harvard, a mente de um cara que é palestrante e o cara que, quando criança, ele era vendedor de laranjinha, geladinho, né? Acredito que todos nós somos vendedores e quem não entender isso está fora do mercado. Ponto. É o que eu acredito. Então, sempre buscando crescer, e eu nem me lembrava dessa parte, é legal. Eu já morando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que para muitos é o top, o auge, o ápice, mas tinham uma vontade de comprar uma moto, né? Então, assim, meus pais nunca me deram nada de mão beijada, sempre teve um mérito aí. Sim. Então, naquele momento, eles fizeram um consórcio e eu teria que dar o lance se não tivesse que contar com a sorte. E sorte sem trabalho eu não acredito, né? Então, trabalhei. Qual era a oportunidade? Rio de Janeiro muito quente, verão, um monte de criança e jovem adolescente no meu condomínio. Falei, tá fácil então. Melhor empreendimento da minha vida até hoje. Né? Meus pais compraram todos os ingredientes, eu fazia, a moça lá de casa veio, eu fazia a venda, né? Eu fazia o produto e principalmente fazia a venda, o marketing, vamos dizer assim. Era o diretor de marketing. Exatamente. Eu já descia com um no calor danado, né? Falei, nossa, delicioso, tô vendendo e tal, pá. E aí o pessoal subia e comprava e assim foi. Durante quase um ano fui fazendo isso.
e consegui juntar o dinheiro suficiente para dar o lance da moto e foi só alegria. Foi meu primeiro Caramba. empreendimento, bem Olha lembrado. aí, caramba. Agora, Felipe, uma curiosidade. Pode Agora. terminar de falar? Não, pode falar. É uma curiosidade. Você falou que a sua mãe foi servidora pública. Isso. Em algum momento da sua vida, porque hoje o método do curso é um método servir, né? Em algum momento da sua vida você via sua mãe se reclamando de não estar sendo valorizada como servidora. E isso, de uma certa forma, influenciou você querer se especializar nesse método e falou, poxa, minha mãe também poderia ser mais valorizada, mas poderia ser diferente. Isso influenciou de alguma forma ou não? Influenciou demais. Porém, ela nunca reclamava, né? Mas a gente enxergava essa falta de valorização. Tanto não era valorizada que ela saiu numa demissão voluntária. Ela foi servidora durante quase 20 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em uma época apareceu uma tal de demissão voluntária que indenizava servidores para pedirem demissão. Ela saiu a partir daí. Porque se tivesse uma valorização melhor, certamente ela não sairia. Então, sim, fez todo sentido. Porém, foi através dela, no serviço público, através de uma eleição para a reitoria da UFRJ, foi que me despertou para a política. Isso eu, sei lá, com 5, 6, 7 anos, não lembro, de idade, mas muito novo. Eu adorei uma campanha eleitoral, falei, eu quero fazer isso daí. E como seus pais viam isso em você? Porque assim, você é filho único? Não, tenho uma irmã. Uma outra irmã, Mais mas nova. você como homem, assim, como que seus pais viam, caraca, meu filho é vereador, caramba, meu Tão filho novo, tão né? jovem, meu filho é vereador de uma cidade. Eles transpareciam isso pra você? Sim, foi incrível, né? E eles viram que foi uma trajetória, não foi do dia para a noite, foi uma construção até chegar lá. Mas eu lembro quando eu fui aprovado nessa pós-graduação, né, nessa especialização que eu fiz, um dos módulos foi em Harvard, eu liguei para minha mãe. Eu sempre fui um aluno mediano, né? Eu acreditava que eu tinha que fazer aquilo ali muito por obrigação. Minha mente foi mudando aos poucos. Mas Faz parte da como... maturidade também, né? Exatamente. E eu, como um aluno mediano, eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Falei, mãe, deixa eu te contar uma novidade. Seu filho tá indo para Harvard. A reação dela foi incrível. Não, agora a conta do papagaio. Não Mas acreditou, foi um orgulho. né? Ela brincou ali, mas eu tive que explicar. E aí que tá, né? E isso falta muito nas pessoas. As pessoas acreditam que, meu filho fez uma universidade, fez uma pós-graduação, fez um mestrado, vai ter sucesso. Gente, apenas 5% das pessoas em qualquer área, em qualquer profissão, tem real sucesso naquilo que se propõe a fazer. 5%. 5%. E por que isso? Porque elas tomam decisões e fazem coisas diferentes dos 95%. Tem que sair da zona de conforto. Quantos doutores, mestres doutores, a gente conhece que está desempregado ou passando aperto financeiro? Porque acredita só naquele QI. Acha que isso há alguns anos atrás valia muito, né? Aquele QI, o consciente de inteligência. Hoje a inteligência emocional faz toda a diferença e conectar com pessoas faz toda a diferença. Eu costumo dizer nos meus treinamentos o seguinte, ainda mais no serviço público. Você já ouviu falar que servidor público, já ouviu falar que aquela pessoa só está naquele cargo porque alguém indicou? Isso é forte no serviço público? Sim. Eu pergunto isso nos meus treinamentos. A pessoa fala, sim, já ouvi falar toda hora e tal. Agora, por que não é você o indicado? Alguém é indicado. Por que não é você? E essa pergunta cala muitas vezes o auditório. Por quê? As pessoas estão buscando informações e buscando se qualificar no caminho errado muitas vezes. A gente precisa saber que tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu até aqui, nos trouxe até onde a gente está. Se a gente quer dar um passo a mais, a gente precisa aprender coisas novas, buscar conhecimentos novos, porque até aqui a gente já chegou. E isso precisa dar esse estalo nas pessoas, né? Lá é só quem indica. Beleza, o que eu preciso fazer para ser o indicado? Sim. Quais são as habilidades, quais são as conexões que eu preciso ter para ser o indicado? Eu dou um treinamento em universidades, normalmente para o primeiro ano, que fala isso. Eu sou engenheiro. Beleza. Do primeiro ao segundo ano da sua universidade, você tem que conhecer absolutamente todo mundo da sua área na sua cidade.
Então, se você é engenheiro, você precisa conhecer o secretário de obra, de infraestrutura, você precisa conhecer quem é do conselho de engenharia da cidade, quem são os donos das empresas de sua cidade. Para lá na metade da faculdade, você já dá um outro passo. Na sua cidade, você já é conhecido. Então, você precisa ser conhecido no estado. Fazer relacionamento no momento que você está estudando. Então, quem é o responsável pela área da engenharia no governo do seu estado? Você precisa conhecer. Ah, mas eu não conheço ninguém. Bate na porta, senta lá. Fica uma semana indo todo dia pedindo para falar com o secretário para ver se ele não atende. Claro que atende. Claro, porque ele vai ver uma pessoa, nem que seja para te mandar embora, nunca mais aparecer. Mas ele vai lembrar de você. Todas as empresas, referência a nível do estado, pessoal do conselho, do sindicato, você precisa conhecer todo mundo. E lá no final do curso, pega um avião, vai a pé, vai de jegue, não quero saber. Vai para Brasília, dá um jeito, se vira, faz parte do processo e conheça todo mundo que você puder da sua área a nível nacional. As referências, quem são as referências? Em determinado momento tinha vários ex-ministros, que eu não consegui chegar nos ministros, mas ex-ministros falando meu nome, me conhecendo. Então tudo que eu falo ou que eu indico em meu treinamento, ou eu já vivenciei ou já vi dar certo com alguém. Então não tem teoria. Tem teorias que funcionam na prática. E isso faz a diferença, sabe? Isso realmente conecta com as pessoas. Se durante uma faculdade, eu estou dando um exemplo da faculdade, mas pode ser, eu não tive a oportunidade de estudar, o que eu faço? Faz isso sem ter faculdade mesmo, na área que você quer crescer, quer buscar mais conhecimento. Se você ficar conhecido por todos da sua cidade, do seu estado e a nível nacional, se você conseguir, você acha que quando você se formar ou quando você for para o mercado de trabalho, atuar naquela área, você vai ficar procurando emprego? Não, você vai saber, pode até procurar, mas você vai ter relação com as pessoas certas para você tanto se colocar no mercado de trabalho quanto para crescer. Porque e aí trazendo para o serviço público, se um cargo de confiança, o nome diz, é cargo de confiança, esquece, a pessoa vai botar quem é da confiança dela. Sim. E se você for da confiança ou estiver bem relacionado com várias pessoas e ainda por cima ter conhecimento técnico, você está num outro patamar. Então sim, eu fui vereador, mas eu busquei fazer gestão pública, tive a oportunidade de ir para Harvard, de buscar novos conhecimentos. Hoje meus treinamentos estão num patamar financeiro diferente, mas o quanto que eu já investi em mim, né? Aquilo que ninguém vê, mas que realmente faz toda a diferença para você dar um passo além naquilo que você quiser fazer realmente. Eu falo para o serviço público, mas obviamente vale para tudo. Eu digo para você que está assistindo aí a live agora, encaminha essa live aí para os seus amigos, para as pessoas, para aquela pessoa que já é um funcionário público. Às vezes ela está até pensando em desistir, né? Para mim é só isso. Não, isso aqui com certeza vai abrir a mente dela, vai ajudar ela. Então compartilha essa live para todo mundo aí. Breve ela vai estar no YouTube também. Então isso aqui é uma lição não só para um funcionário público, mas para a vida toda. E assim, falando em boom, eu acho que um dos momentos principais que deu um boom na cabeça do Felipe foi esse aqui, né? Vamos ver? Bom demais. Essa foi uma virada de chave. Foi quando você decidiu investir em você, né? Porque é importante você investir em conhecimento, como ele estava falando. Porque assim, Felipe, a aula que você deu, anota, tá, gente? Porque eu tô saindo daqui, mas eu vou assistir essa live outras vezes. Porque assim, eu absorvi tudo que ele falou. Não é só para o servidor público, não. Isso que ele falou. Leva isso para sua vida. Invista em você. Se você quer ser grande, a gente já tem que pensar como grande, mas investindo em conhecimento, que é primordial, né, Felipe? E aqui o Felipe Harvard investindo nele. Ele conseguiu. Isso aí é fácil porque ele conseguiu um curso, meu amigo. Para ele ter conseguido um curso, é como ele colocou na frente da bala, né? Ele já fez a coisa acontecer antes mesmo, nem sabia o que resultado seria esse, né? Mas ele já fez a coisa acontecer antes mesmo. E eu tenho certeza que nesse momento aqui, o Felipe deve ter encontrado diversas oportunidades de não ir para Harvard. Talvez algumas coisas aconteceram, né? Eu fui com $400 no bolso. Aí. Isso eu já era vereador, mas as pessoas acham que por ser ganhar rios de dinheiro, meu Sim. Deus. Eu falo que eu já realizei meu sonho. A partir de agora, só bastidores e treinamento. Porque era um sofrimento você buscar qualificação.
Boa parte da especialização foi em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, então era um gasto mensal muito grande. Gasto, maneira de falar, um investimento mensal muito grande. E quando surgiu essa oportunidade, eu não quis saber, né? Muitos não iriam, né, por conta disso. $400 vai em um dia, né? Se você der mole. Porque você ganhou o curso, né? Você Exatamente, mas a estrutura para se manter lá é custoso. Mas ainda assim fui passando dificuldade literalmente, né? Apertado, mas eu não pensei nem meia vez. Se não tivesse nada, eu iria do mesmo jeito. E foi incrível, foi incrível. É interessante a pessoa que está em casa, ela ouvir também isso. Eu creio que, eu não sei se tem em outros locais que você falou isso, né? Todo mundo, ele foi para Harvard, mas a pessoa não sabe o que aconteceu para ele chegar lá ou para ele se manter lá. Então, assim, tudo é uma construção, tudo é um caminho, né? É verdade. E um caminho que nós também estamos trilhando, porque eu vou botar meu óculos aqui, Daniel, pra poder chegar breve eu vou estar com o meu. Breve o Daniel vai chegar com o dele. Opa, gente, deixa eu me ajeitar aqui, Felipe, porque assim, é como você falou, nós também estamos investindo muito. Então, a gente está aprendendo e já aplicando. Exatamente. Aprendeu, aplicou. A gente já tá aprendendo aqui com o Felipe, a gente já acompanha ele no Instagram também, a gente absorve tudo que ele passa lá de conhecimento e a gente não é besta, a gente já vai, né, Daniel, colocando em prática. E a gente já tá trazendo um parceiro da Óticas Machado, pioneira em luz e mangues. E é claro que hoje ainda não é o dia da gente ousar com vários óculos aqui, mas calma. Alô, Luz e Mangues. Alô, Luz e Mangues. Manda aí pro seu amigo, pra sua amiga aí de Luz e Mangues. Vai comprar um óculos, um fashion diferenciado, com qualidade, com bom atendimento, exatamente, que é o principal. Com garantia, o bom atendimento lá, meu filho, vocês podem esperar, porque é atendimento de qualidade, gente. E é claro que eu e o Daniel, no próximo episódio? Na próxima temporada, eles vão estar aqui juntinho. Mas eu já aproveitei para trazer o meu óculos e eu falei, Daniel, vamos antecipar, porque eu ganhei isso aqui de mimo dela, da princesa, da maravilhosa, né? E aí eu ganhei, e aí eu falei, vou trazer para mostrar e antecipar aí a nossa propaganda do nosso cliente, do nosso parceiro, né, amigo, que acredita também nesse projeto. Eu vou tirar aqui para vocês, pra gente se falar um pouquinho melhor, mas pra gente também dar continuidade. Olha, Óticas Machado, muito obrigado pela essa parceria, que é calma que no próximo episódio vocês vão ouvir, na verdade, e ver também muito falar da Óticas Machado, que é pioneira em luz e mangues, né, Daniel? É isso aí, os telefones com certeza vai aparecer aí na sua tela, que a gente vai colocar. E tem o Instagram deles, Óticas_Machado. Tá? Segue eles lá, que são parceiro, acreditou no nosso projeto e a gente também acredita no material, no produto deles. Com certeza aí é só sucesso. Exatamente. Óticas Machados, pioneiro em luz e mangues e cuidando da sua visão. Vamos pro próximo passo, Daniel? A próxima foto aí, Felipe, desculpa te interromper, porque a gente não poderia também deixar de falar desses parceiros que são fechamento com a gente. Eu já tô aplicando. Isso aqui é o Felipe. A gente já chega o Felipe, ele colocando em prática tudo aquilo que ele tá falando, passando aqui pra gente. Isso aí são palestras, né, Felipe? Fala aí pra gente um pouquinho desses momentos, né? Essa experiência minha no serviço público me levou a compartilhar o conhecimento. Mas para eu ter essa destreza em palestras, em treinamentos, tem que voltar um pouquinho. Sim. Alguém já ouviu falar na Renaudê? Já! Já ouvimos. Um monte de gente na época, meu Deus. Eu vou falar, como eu falei anteriormente, quem não sabe vender está um passo atrás de muita gente. E quando eu falo vender, não é vender produto ou vender serviço apenas. Nós vendemos tudo. Se nós olharmos à volta desse estúdio, absolutamente tudo que nós estamos vendo ou foi comprado ou foi vendido por alguém. Então, esse processo está no nosso dia a dia e muitas vezes as pessoas têm preconceito em relação a isso. Então, assim que eu volto de Harvard, minha mente expandiu demais e aí eu entendi que nós precisaríamos... eu precisaria dar um passo além, né? Dar um passo além, querer fazer alguma outra coisa. A veia empreendedora voltou a fluir. Sim. E aí, assim que eu volto de Harvard, eu tomo a decisão de entrar no marketing de relacionamento, fazendo multinível, né? Eu tomei a decisão pela empresa Renaudê, que nada mais é que abrir o mercado consumidor. E nessa de abrir o mercado consumidor, rolou muito preconceito, né? Caramba, Você voltou de Harvard, tá vendendo produto, vendendo perfume.
não entenderam a questão da grandiosidade. E a partir dali nós montamos um método de trabalho que eu passei a ter que treinar pessoas. 10, 20, 50, 1000. Tive equipe de mais de 5.000 pessoas em todo o Brasil durante esse meu trabalho de empreendedorismo no marketing de relacionamento. Caramba. E aquilo me deu, né? Hoje eu vejo lives, por exemplo, as pessoas fazendo lives e tal. Eu não tinha ideia, né? Porque a gente trabalhava, eu já trabalhava antes da pandemia com o Google Meeting, com outras plataformas e davam 500, 700, 1.000 pessoas da minha equipe online. Eu não tinha noção da grandiosidade e da dificuldade daquilo, porque era comum, né? E isso me deu casca para fazer treinamentos. E aí, quando volto para o serviço público, eu entendi que não, eu tenho algo, tenho conhecimento e tenho bagagem para poder ajudar a transformar a vida do servidor. A partir do momento que nós ajudamos a transformar a vida do servidor, toda a sociedade que depende do serviço público acaba sendo impactada positivamente também. E aí comecei a ministrar treinamentos para essa área. E há 8 anos eu ministro treinamentos para a área de serviço público. Aqui eu estou vendo 2 das principais palestras minhas. Uma para a Secretaria de Estado de Educação de Goiás, essa foi mês passado, mês retrasado. Foram para mais de 1.000 diretores de escola. Então, pessoas que foram eleitas para comandar uma escola, né? Uhum. Então, é uma responsabilidade muito grande falar para um público qualificado como esse. E essa outra palestra que aparece ali, o TEDx, é o maior circuito de palestras do mundo. É uma referência. Foi minha primeira palestra com chancela internacional. Ela ainda está nesse processo de avaliação para entrar na plataforma TEDx. E aconteceu e fui convidado, fiquei extremamente feliz. É uma palestra que nós precisamos passar para as pessoas, num tempo máximo de 18 minutos, alguma ideia. E eu fui um dos únicos a nível internacional a falar de serviço público em alguma palestra TED, né, nesse maior circuito de palestras do mundo. Então foi algo incrível. Tive a oportunidade de falar para uma quantidade legal de pessoas, mas assim que entrar na plataforma vai ser disponibilizado isso a nível internacional para todo mundo. Então são alguns exemplos, mas hoje eu tenho mais de 10.000 pessoas impactadas com algum tipo de palestra nessa área de serviço público. É bem legal. Gente, eu já quero ser impactada com uma palestra dela. Estão convidados. Aqui já tá tendo noção. Isso aí, pra quem já tá em casa, pra quem tá na live aí que tá chegando agora, eu tô vendo que tem uma galera chegando aí. Gente, muito obrigado aí, porque vocês estão juntinho, tô vendo que o pessoal tá rente no batente. Daniel, desde o início da live, junto com a gente. Tem muita gente acanhado que não quis fazer nenhuma pergunta pra você, Felipe, mas eu acredito que hoje o podcast, assim, foi muito claro, foi muito transparente. Pra mim, foi vários tapas na cara, né? Porque, assim, foi uma virada de chave. Porque, assim, foi muita coisa boa. Eu tô me sentindo impactada com a live, com o podcast de hoje. Mas a gente vai passar aqui pro próximo tema. É o quê, Daniel? O próximo tema aí? Que é o... Opa... E essas pessoas aí toca. Porque a gente sabe, porque para você chegar onde você chegou, né, até hoje, existiu pessoas que acompanharam toda essa trajetória. E como é que você consegue conciliar essa vida de pai coruja, porque a gente sabe que você é pai coruja, porque é nítido no seu Instagram, no seu olhar, que você acompanha os seus filhos em tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho, dá para conciliar? Como que dá para conciliar essa questão de ser um grande palestrante e ser pai? É incrível, né? Esses são meus maiores tesouros e são os meus motivos. Tem gente que deixa de fazer alguma coisa porque tem filhos. Eu faço porque tenho filhos, né? Quero poder deixar um legado para eles. E não é só a questão financeira, muito pelo contrário, é realmente ser exemplo. Eu tento passar para eles que tudo que a gente faz, tudo que nós podemos fazer, nós temos que fazer bem feito e dar o nosso melhor, o nosso máximo. E é isso que eu pretendo deixar de legado para eles, que o pai deles realmente fez a diferença em tudo que realmente se propôs. E são meus amores, né? O Enzo
tem 11 anos, a Bianca 15, tá para fazer 16 agora. A gente já passou por muitas coisas juntos e eu busco estar presente em absolutamente todos os momentos junto com eles e, assim, não tenho palavras para medir o meu amor e minha gratidão por eles existirem, né, em minha vida. Então, são minhas preciosidades e sou um pai coruja ainda que trata como criança. Minha filha já há quase 16 anos, mas ainda trata como... Passa rápido, né, desse cara? jeito. Que lindo. E são carioca, não? A Bianca é nascida no Rio de Janeiro e o Enzo nasceu em Volta Redonda. Mas os dois são do estado do Rio de Janeiro. Dois fluminenses, vamos dizer assim. Fluminense. Mas e como que eles... Porque assim, você tem que viajar, né? Às vezes você tem que ir pra longe. Como que eles ficam em relação a isso? Eles sentem muita falta? Eles te ligam? Como que fica esse contato seu com eles durante a sua ausência? Sim, eu tive por 2 momentos morando fora, né? Em um desses momentos fiquei 3 meses morando fora e ali era ligação diária o tempo inteiro, a gente mesmo distante, muito próximo. E eles, como foram criados dentro dessa rotina, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui num treinamento que eu não poderia deixar de ir, voltado para a carreira, e foi numa época que calhou da festa junina deles, há uns anos atrás, foi a primeira festa junina deles aqui no estado do Tocantins, então para eles era muito forte isso, e eu tive que tomar uma decisão ali, e essa decisão foi conversada com os dois. Naquele momento eu precisava investir em mais conhecimento para poder dar um passo além. E eu conversei com eles, expliquei, mas quando peguei para ir realmente no treinamento, que era em outro estado, fui com o coração partido e o nó na garganta. Mas desde sempre eles entendem que nós temos tempo de qualidade juntos, porém, em muitos momentos a gente precisa estar investindo também em nós. Então, hoje, eles já maiores, já entendem muito sobre isso, mas em diversos momentos eles participavam de vários treinamentos que eu ia, ficavam lá quietinhos, prestando atenção, mesmo o Enzo principalmente muito novo, sem entender muito, mas obediente, quietinho, sem ficar na correria, entendendo e participando junto. Quando dava para levar, era o tempo inteiro eles grudados lá. De auditório e palestra, eles entendem mais do que muita gente. Quem sabe, né? Um futuro vereador, um prefeito, isso. Mas deixa eu falar para vocês, aproveitar que a gente tá falando de filho, Israel também tá assistindo a gente, que está com minha mãe nesse exato momento, porque minha mãe acabou tendo que ficar com ele pra gente poder trabalhar, faz parte, mas o bom é que a gente tem esse afeto, né? Ele tem essa rede de apoio, que é a minha mãe, e é claro que eu vou mandar um beijo pra ele também, pro Israel. Sua avó, é isso aí, porque a avó é assim, né? Não pode, deixa, mas assim... Pega no pé, mas não pega. Exatamente. Por que com os filhos foram diferentes, né? Mas com os netos ela fala que é um amor diferente. Mas tudo bem, a gente compreende esse amor. Um beijo, filha, a mamãe chama. As duas vós é assim? Vó Maria... Ixi, complicado. A Mary e a vó Maria. As duas é assim, gente. Mas a gente, pra finalizar, Felipe, eu queria que você também, né, Daniel, deixasse... Tem coisas que o Daniel sempre fala. Tem algo que você acha que deve falar, que ficou faltando para poder acrescentar para quem está em casa e para quem está nos assistindo? Eu acho legal o Felipe, se você puder, Felipe, mandar um recado assim para quem já é um político, já trabalha como servidor e talvez jovens que se inspiram, né? E desejam seguir essa carreira, essa vida. O que você tem aí como mensagem, queira falar para eles assim? Passar num concurso público não pode ser o fim. Tem que ser o começo de uma jornada. Para muitos, passou a chancela de uma aposentadoria um pouco melhor, a tal da estabilidade. Mas não pode ser o fim, tem que ser o começo. A partir do momento que você passa num concurso público, entenda que você precisa servir uma sociedade, e daí o servir, né? É entender que o servir é serviço, que o servir é uma entrega, que o servir precisa de capacitação, que você precisa estar em constante atualização para você não ficar estagnado. Eu vejo muita gente reclamando, mas poucos realmente tomando ação. E é por isso que apenas 5% das pessoas têm sucesso naquilo que
realmente decidem fazer? Porque elas fazem diferente. 95% fica estagnado, esperando realmente a tal da zona de conforto. Mas quem disse que a zona de conforto é um lugar confortável? Né? A gente precisa sair da zona de conforto se quer realmente dar um passo além. Hoje, aqui, vamos falar de nós aqui, agora, no estado do Tocantins, ponto facultativo, feriadão. A gente podia estar em casa curtindo nossos filhos, curtindo um pouco mais a vida, mas estamos aqui trabalhando porque, não tenho dúvida, assim como eu, vocês estão buscando também um patamar diferente. Sim. E para isso precisa fazer mais do que a maioria. A maioria hoje talvez esteja descansando, mas nós estamos buscando um pouco além, fazendo o que a maioria não faz. Naturalmente, nós vamos ter o resultado que a maioria não tem. É por isso. Senhoras e senhores, Felipe Rivelo. Muito obrigado. E pra gente finalizar, Daniel, porque assim, a gente falou pra vocês que vão vir 2 novos parceiros que acreditou nesse projeto no próximo episódio, nos próximos episódios, na próxima temporada do podcast Comunica Aí, que é o parceiro Conecta Palmas do nosso amigo, um projeto lindo do Dorivan Simplício, né, Dani? É, ele que é mentor, idealizador desse projeto. Ele já teve aqui, né, na mesa, e a gente viu e ele mostrou o quanto ele está disposto e ele é disposto a cuidar literalmente das pessoas, a conectar as pessoas. Então, nessa empreitada que ele tem da vida dele, ele conhece muita gente que pode gerar emprego e muita gente que precisa de um emprego, muita gente que precisa melhorar muitas coisas. Então, assim, essa conexão é justamente para mudar e para melhorar a vida de muitas pessoas. Em breve a gente vai estar colocando aí os meios no qual você pode entrar em contato e tudo mais. Então de que forma que esse Conecta Palmas pode conectar você? Porque o Conecta Palmas conectou com o Comunica Aí, foi uma junção, exatamente. E a gente apoiou, abraçou, ele veio com a gente, nós falamos... Ele foi um dos grandes, das pessoas que realmente falaram, não faz e vai dar certo, tô com vocês. Exatamente, e é por isso que topou estar com a gente e é um dos nossos parceiros, que é claro que quando a gente fazer essa virada do próximo episódio, nós iremos trazer eles também. E Daniel, vamos finalizar com aquela novidade? Tá, pra quem tá na live vai saber da grande novidade, gente. Fala, Dani. Deixa eu só deixar o Instagram aqui do Felipe, né? Ah, gente, pra quem não segue o Felipe, vamos segue. deixar aqui, por favor. Pode deixar aí seu Instagram, Felipe. @Felipe_Rivelo. É o Instagram, vamos nos conectar. Eu não posso deixar de falar do Conecta Palmas também. Dorivan, uma das pessoas eu conheço, uma das pessoas que nos conectou e que mais conecta pessoas. Ele está sempre por dentro e fazendo ligações. E ele é uma das pessoas que são referência, por exemplo, que não é só através do estudo tradicional que você alcança o sucesso. Verdade. E eu não estou falando para não estudar, muito pelo contrário. A gente precisa sempre aliar isso. Mas o trabalho muitas vezes vence o trabalho sempre vai vencer o cansaço, né? Ele trabalha muito e naturalmente tem resultado em tudo que faz também. É verdade. Verdade. E vamos... Felipe Rivelo, como que é? @Felipe_Rivelo. Pronto, anota aí e já segue. Para saber lá das palestras dele e tudo mais. Isso. Das próximas Exatamente. E tem o site www.feliperivelo.com.br. É isso aí. E Daniel, a gente já pode finalizar contando essa novidade? Gente, não sai da live, que é uma novidade Não sei, muito tem que linda. entrar mais gente aí nessa live. Tá muito Deus, e fraquinha. agora? Também tô achando. Comenta aí, gente, Comenta vocês querem aí, saber qual a dessa novidade, qual a novidade? Você já sabe que novidade é essa Pra que a quem gente... que eu vou mandar um alô aqui agora? Pra quem que eu vou mandar um alô? Tem que comentar alguma coisa. Pois é, né? ó, a Adélia Martins está ao vivo com a gente. Fala aí, Adélia. Fala um pouquinho, você quer saber dessa novidade? Porque, Felipe, é uma novidade pra gente, é um passo muito grande que a gente tá dando com essa novidade, né? E é uma novidade, é um passo grande que a gente está dando, mas que a gente tem certeza que o podcast Comunica e ele vai muito longe. Inclusive, Já tá saindo agora a live. A live vai encerrar aqui, gente, é uma pena. Aí, sabe onde vocês vão saber dessa novidade? Vai lá no canal do YouTube. Vocês vão saber da Isso aí, novidade. gera curiosidade. Exatamente. É isso aí, Vai eu vou assistir ficar- toda a live para vocês poderem ver lá qual foi a novidade, tá bom? Então pode encerrar a live, produção. Porque lá no canal do YouTube eles vão ver e acompanhar a novidade.
E exatamente para vocês que estão aqui, ficaram até o fim, né? Assistiu toda aí o podcast, o episódio com o Felipe Rivelo. Agora a gente vai contar essa novidade, né, Dani? E que novidade? Aí? Eu falo, tu fala. Tu fala. Gente, o podcast Comunica Aí, a partir do dia 14, vai estar sendo passado, veiculado no SBT, TV Norte Tocantins 90.1, olha só! 90.1, 8 horas da manhã. Então acorde cedo, se programa, porque sábado a gente entende que é um sábado de descanso. Tem muita gente que trabalha, mas tem muita gente que fica em casa, gosta de dar aquela faxina. Já liga a TV 90.1 e acompanhe, gente, os melhores momentos, tudo que a gente está passando aqui vai passar lá também no 90.1 no SBT, TV Norte Tocantins. Muito obrigada também por abrir as portas, porque eu fui a filha de lá, né, Dani? Eu estive lá como repórter e agora a gente vai estar também lá como apresentadores do podcast sendo veiculado no SBT. Muito obrigada. E é essa grande novidade, um passo muito grande que a gente está tendo aí. Spotify, exatamente. YouTube, e agora, Instagram, TV Norte Tocantins. Bom demais. Gente, estou muito feliz. Muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Vamos agradecer Daniel? também a todo mundo que a gente tem andado aí muito, né? Gente, Nas coletivas aí. a gente tem andado nos eventos, as pessoas têm Reconhecido. abraçado, reconhecido o podcast. Graças a Deus, tem crescido de forma assim que nem a gente esperava, né? Tem tomado uma proporção muito grande. Obrigada, de verdade, de coração, por todas as mensagens que a gente também recebe no direct de pessoas que torcem por estar com a gente, pelo nosso sucesso. Isso é muito gostoso. E é assim, é mensagem que a gente recebe de tudo quanto é canto do Brasil, dos estados aí afora. E muito obrigada por todo o carinho. A gente só queria se comunicar. É só isso. Pronto. É E só estamos falar. nos comunicando, então eu comunico, você comunica, então Nós se comunicamos no podcast comunica aí!